Mas será que a gente vai se conhecer lá no terceiro ano? Espera, né? O senhor vai ver que é mentira e que não tem nada a ver com isso que eles colocaram. Tá certo. Não, Vamos, jamais. Claro que vamos. não. Gente, tá gravando, viu? E aí, ó. Jonatas, meu velho, tudo bem? Bom dia. Cadê Jonas? Está dormindo? Jonas participa. Cadê você, Jonatas? Vamos lá, né? O que é que a gente tá falando? A gente já terminou os três, terminamos os três, né? Marx, Durkheim e Weber. Não terminamos sobre a relação indivíduo e sociedade. Aquela parte dos três clássicos acabou, né? A gente vai agora, três clássicos, obviamente, se chama de sociologia clássica, né? Os três autores clássicos da sociologia e tal, os mais importantes, do primeiro, chamado assim, do primeiro período da sociologia, né? Marx, Durkheim e Weber, né? A gente falou aquilo, né? Como eles entendem de forma diferente a relação entre indivíduo e sociedade, né? Aí essa discussão deles, ela vai ser retomada, né? De forma muito forte, muito intensa, de forma muito explícita na chamada sociologia contemporânea. Né? Sociologia contemporânea, né? Que tem alguns autores, né? Importantes como Bourdieu, Giddens, Norbert Elias, Habermas, Foucault e mais alguns outros, né? Jeffrey Alexander, né? Eles retomam essa discussão. Por que eles retomam essa discussão, gente? Porque eles percebem algo que, nesses pensadores dados, ainda ficou meio, vamos dizer, sem uma solução adequada, né? Sem entendimento adequado, né? Sem uma explicação, dizendo assim, satisfatória, né? Eles pegaram e falaram assim, poxa, aqueles autores clássicos da sociologia e também alguns outros autores que surgiram depois dele, mas que se reportam a esses autores enquanto fundamento metodológico, epistemológico, ontológico, o que quer que seja, mas pô, não está suficientemente explicado para nós como se dá essa relação entre indivíduo e sociedade, né? E ainda precisa de de novas teorizações para tentar explicar, né? Aí, grosso modo, voltando, né, a essa discussão, sem adentrar a lógica particular de determinado autor, né? Há dois grandes campos da sociologia, né? Assim, de forma bem didática para falar, dois campos, né? Um campo mais que dá privilégio à explicação dos fenômenos sociais, justamente para as estruturas sociais, para a sociedade, né? Busca a construção de leis, né? De regularidades sociais e de que essas regularidades sociais impõem determinado tipo de constrangimentos, né? Para os indivíduos, né? Durkheim, talvez vocês lembrem, Durkheim seja aquele autor mais que tem isso de forma mais presente e mais forte, né? Com a discussão sobre o fato social, né? Vocês lembram que fala que é objeto da sociologia dele, né? Que a sociologia estuda ou deveria estudar são os fatos sociais. Ele falou que são coercitivos, exteriores e gerais, né? Então, comportamentos dos indivíduos são explicados, né? Por essas regularidades sociais, por essas instituições, estruturas, né, sociais, né? Ou seja, a sociedade teria uma existência autônoma, né? Teria a existência independente perante nossos comportamentos, né? A sociedade tem uma determinada característica que ela não pode ser explicada por comportamentos individuais, né? A sociedade não pode ser explicada
por meu comportamento, por comportamento de Jonathan, de William, de Lana, de Maria, de José, de Mariano, é justamente o caminho oposto. Nosso comportamento é explicado pela sociedade, né? E no outro campo, né, que é o campo, basicamente, daqueles três clássicos de Weber, né, fala que não, a sociedade não pode ser explicada pelas estruturas sociais, né, pela sociedade, quiçá se essas estruturas sociais existem, né? Ou seja, o comportamento dos indivíduos é o objeto dessa sociologia. Né? Em Weber, o objeto, relembrando, é a ação social, né? A relação entre dois indivíduos ou grupos de indivíduos que se baseiam, que se fundamentam na motivação subjetiva deles, né? Então, todas as outras realidades são explicadas sempre recorrendo ao comportamento dos indivíduos. Isso é Weber, né? Marx, ele já vai estar no meu termo, não sei se eu falei no meu termo, né? Que a sociedade é tanto tem uma existência que não é explicada pelos indivíduos, mas os indivíduos têm uma liberdade de comportamento que podem transformar essa mesma sociedade, ou seja, é determinado e é um polo de mudança social. Ou seja, a sociedade tem determinadas características, né, mas que essas características elas podem ser transformadas no curso da história. Os grupos sociais, os indivíduos se organizam em grupos sociais que possibilitam mudanças sociais. Né? Então, é uma relação que eles chamam de relação dialética. Né? Então, eles fazem isso. Bourdieu, a gente vai falar agora de Bourdieu, ele vai falar que há um processo de entendimento da realidade social em que determinadas escolas elas explicam de forma muitas das vezes correta a realidade social, falando que há um constrangimento social, que as determinadas instituições sociais realmente elas têm esse poder de determinar os comportamentos, mas ele fala assim, é uma leitura unilateral da realidade social. Unilateral em que sentido? Que Durkheim, por exemplo, ele privilegia muito os constrangimentos da sociedade em detrimento das ações dos indivíduos. Ele vai falar, e o oposto, professor? É a máquina de sociologia ou as escolas objetivistas, né? Vocês podem encontrar, por exemplo, no Enem, você pode encontrar essa dicotomia objetivismo-subjetivismo. Né? Aí o contrário, a Bourdieu vai falar a mesma coisa, o contrário também ocorre. Há uma tentativa de explicação unilateral, em que os indivíduos têm uma liberdade de ação, uma liberdade de agir, de se comportar, sem nenhum tipo de constrangimento, como se eles vivessem uma realidade pautada pela liberdade comportamental, de pensamento, etc. E fala, ambas as tradições pecam por sua unilateralidade. Ambas as escolas pecam por privilegiar em demasia determinado entendimento da vida social. Eu, Pierre Bourdieu, vou tentar... Eu não, né, gente? Eu não sou Pierre Bourdieu, mas eu, Pierre Bourdieu, mas você entendeu? Eu, Pierre Bourdieu, eu quero superar essas antinomias, né? Antinomias, essas interpretações antagônicas. Né? Como ele vai fazer isso? Ele constrói lá toda a sua teorização, né? Da realidade social, em que dois conceitos são fundamentais para esse entendimento. Aí, quem estiver anotando pode já anotar. Né? Primeiro é o conceito de hábitos e o segundo é o conceito de campo. O conceito de hábitos, com o S no final, e o conceito de campo. Né? São esses dois conceitos basilares da teoria social de Bourdieu, que procura explicar, entender e superar aquelas escolas sociológicas anteriores a ele.
Então, agora, grosso modo, se perguntarem para você, professor, ou alunos, né? Não é nem lá, tá vendo? O que é que Bourdieu entende por realidade social? Falando, oh, que pergunta difícil, né? Poxa, esse Enem é complicado. É simples, gente. Bourdieu, simplesmente, ele entende a realidade social, ou o mundo social que nós vivemos, enquanto dois polos, né? Quais são esses dois polos, né? A gente vai falar. São os polos da estruturas sociais externas, né? Estruturas sociais externas. Remete a quê? Lembra um pouco a abordagem do Durkheim, ou seja, ele, do Bourdieu, ele acredita que exista. Na teoria dele, ele admite a existência dessas estruturas sociais externas ao indivíduo que limitam o comportamento do indivíduo, tal como a gente encontra em Durkheim. Ele fala que não existe em si. Durkheim não estava completamente errado. Essa realidade social externa ao indivíduo, coercitiva, ela existe. Ela limita o comportamento do indivíduo. Porém, ele fala que essas estruturas sociais, elas são incorporadas aos indivíduos. Ou seja, os indivíduos internalizam a lógica dessas estruturas sociais externas, ou seja, eles internalizam aquelas normas sociais, aqueles valores sociais de comportamento determinados socialmente, mas a internalização por Bourdieu vai se diferenciar de Durkheim. Porque esse Durkheim, vocês percebem que até a internalização, o entendimento de internalização para eles, para ele, no caso, desculpe, ela funciona como se fosse uma internalização de forma passiva. Os indivíduos aceitariam aquelas normas sociais de forma passiva. Ou seja, como se não tivesse nenhum tipo de autonomia, nenhuma possibilidade de agir, de liberdade, de agência. Ai, professor, mas como isso? Imaginem, mentalizem um teatro de marionetes, né? Um teatro de marionetes. Você tem um cara que manipula a marionete, que ele está escondido, e você tem os bonecos da marionete que se movimentam conforme esses manipuladores querem que aquele objeto, aquele determinado boneco se comporte, né? Visualizaram mentalmente? Visualizem. Quem manipula, vamos supor, quem manipula está lá, Durkheim está manipulando, né? O entendimento dele, Durkheim está lá, a sociedade é isso. E os bonecos são os indivíduos, ou seja, os indivíduos só fazem o que aquela pessoa quer que eles façam. A sociedade seria aquela pessoa, né? E o boneco seriam nós, né? Os indivíduos, e nos comportaríamos tendo como horizonte, né? Como horizonte coercitivo o que aquele manipulador quer, né? Então, qual é o resultado disso? Você não tem liberdade, né? O boneco, a marionete, o título, ele não tem liberdade de agir que seja contraponto a que a outra pessoa está querendo que ele haja, ou a sociedade está querendo que ele haja. Né? Isso é, grosso modo, o pensamento de Durkheim. Só que Bourdieu insere um elemento da reflexividade. O que é reflexividade? Um movimento de pensar, um movimento de, através desse pensamento, da reflexão, né, de você se auto-refletir, você parar e refletir sobre a realidade em que nós vivemos, né, nós refletimos sobre essa realidade que nós vivemos, e através dessa reflexividade ocorre o quê? A possibilidade de haver, grosso modo, uma rebelião com relação à sociedade. Aquele boneco grande, a marionete se rebela e fala, não, aquilo que você está querendo que eu faça, nós não desejamos mais, e dessa forma nós queremos mudar essa realidade social. Então, a partir da reflexão, há essa abertura, né? Então, é um movimento, obviamente, de interiorização do externo e exteriorização do interno.
Ou seja, nós internalizamos para Bourdieu as determinações da sociedade, da realidade social, mas nós agimos através dessa reflexão, né? Nós exteriorizamos, ou nós nos comportamos, nós pomos para fora determinados tipos de comportamento interiores. E essa exteriorização do interior, a que Bourdieu se refere, é justamente essa abertura, liberdade, essa liberdade que nós, indivíduos, temos para transformar aquelas mesmas instituições sociais. E o que é que ele está falando, professor? Me explique, está difícil para caramba entender isso. Ele está falando coisa simples. Ao mesmo tempo em que a sociedade põe certos limites para o nosso comportamento, ela não determina na totalidade o nosso comportamento. Ela determina como se fosse um gradiente, como se fosse, imagine como se fosse um compartimento, uma gaveta, né? Em que você tem dois polos, né? Você tem duas partes em que delimita o espaço da gaveta, mas dentro da gaveta você tem uma determinada liberdade que faz com que você possa agir, né? Você tem essa gaveta, você pode tendo sempre como limite o tamanho da gaveta. Olha a analogia que eu tô doida que eu estou fazendo, mas espero que, do ponto de vista didático, vocês compreendam, né? Você tem uma gaveta, você tem uma delimitação espacial da gaveta, né? Mas essa delimitação espacial da gaveta impõe limites às formas como nós poderemos arrumar nossas roupas, né? Você pode dobrar sua roupa de determinada forma, vai caber mais roupa, você pode dobrar de outra forma, vai caber mais outra, você pode jogar tudo bagunçado, vai ficar uma bagunça arretada, mas a sociedade não vai limitar de forma tão rígida nossos comportamentos como no pensamento de Durkheim. E, a grosso modo, no momento mais, por exemplo, no momento de crise, de revoluções sociais, pense na Revolução Francesa, né? Que subverteu a realidade feudal, esse tipo de comportamento pode explodir, pode destruir aquela estrutura da gaveta e fazer com que surja novas formas de gavetas, né? Ou seja, em um momento mais de crise mais agudas, né? Em momentos mais revolucionários, ou na Revolução Francesa, ou na própria Revolução Russa de 1917, ou a Revolução Chinesa, você tem a possibilidade de destruição total daquela gaveta para a construção de outras gavetas, porque há essa liberdade de comportamento dentro da teorização de Bourdieu, que não é rígida como Durkheim e que não tem a mesma liberdade de agir como na sociologia de Weber, que a gente estudou, né? Weber, no parte do indivíduo, toda a realidade social, ele não se reporta ao comportamento do indivíduo. Durkheim falou, não, vamos tentar fazer um meio termo, né? Mais ou menos, vamos tentar fazer um meio termo, vamos tentar discutir a vida em sociedade, tendo estruturas sociais que determinam, mas também os indivíduos têm a liberdade, né? Então, ele entende, basicamente, né, o conceito de hábitos como estruturas mentais e cognitivas que são elaboradas para que as pessoas se orientem pelo mundo social, e ele entende o campo, isso hábitos, né? E ele entende o campo enquanto uma realidade, uma rede de relações que se dão entre posições objetivas. Eu vou explicar mais adiante, vai ficar mais clara para vocês, né? O campo, o conceito de campo para ele está fundamentado num determinado espaço de esse rede de relações, de inter-relações entre os indivíduos, em que a lógica do poder está inserida, né? As pessoas se orientam através desse campo, que são posições objetivas, se pode falar assim. Esse campo, para Bourdieu, não é exagero falar que é sinônimo das estruturas sociais coercitivas, que existem de forma objetiva,
para além dos sujeitos, exteriores aos sujeitos, né? Independente do agir do sujeito, não, isso está ligado ao conceito de campo em Bourdieu. Você pensa em estrutura social em Bourdieu, campo, estrutura social em Bourdieu, campo, campo, estrutura social. Naquela realidade, mas que é uma lógica, uma determinada realidade, né, de rede de relações, em que o poder, a luta pelo poder, as lutas sociais ocorrem. E as lutas sociais ocorrem que os indivíduos lutam entre si para buscar determinado tipo de poder simbólico, né? Pode ser poder simbólico, né? Para ele pode ser poder econômico, né? Ou pode ser poder social. Então ele faz essa divisão entre o poder simbólico, ou seja, quais são os símbolos da sociedade, quais são os significados sociais que estão em luta em determinado campo, que as pessoas interagem naquele campo para justamente determinados significados sociais sejam prevalecentes ou não. Né? Pense no, vamos supor assim, o símbolo, o significado da vida social que está fundamentado hoje, por exemplo, na questão econômica, não, a centralidade da luta econômica, né? Simbolicamente no sentido o ter dinheiro, o ter bens materiais, o angariar bens materiais, você ter determinados símbolos que expressam a riqueza, talvez o poder simbólico mais evidente em nossa sociedade. Né? As pessoas se perguntam, mas como isso surgiu? Por exemplo, reportando a própria Revolução Francesa, espero que eu esteja sendo claro para vocês, né? Estou sendo claro. Se não tiver, bota no chat ou me interrompe aí, dizendo que não está entendendo. Na Revolução Francesa que houve realmente essa luta, fica mais evidente essa luta entre os significados sociais da burguesia, então, nascente, né? Que se assentava sobre, por exemplo, igualdade, liberdade, né? Riqueza material, e os símbolos sociais, os significados sociais do próprio feudalismo, né? Que se baseava no que? Na honra, né? No sangue azul, né? Que você tinha determinadas formas de se comportar em sociedade que fazia com que você fosse pertencesse a determinada classe social mais privilegiada ou menos privilegiada, né? Isso é o campo. Campo é um espaço de luta, gente. Vamos falar. Em Bourdieu, campo é um espaço de luta de posições objetivas. E também as lutas sobre o processo de distribuição dos bens materiais. Né? Então, as pessoas lutam no campo para ter um acesso maior aos bens materiais e outro grupo luta para preservar determinados privilégios de acesso a esses mesmos bens materiais. Então, o campo é esse espaço de luta, né? Já o hábitos, para ele, o conceito de hábitos em Bourdieu, ele tem dois momentos, ou tem duas lógicas, né? Que ele fala lá há um trecho um pouco complicado, né, do livro dele. Bourdieu é todo complicado, gente. Se você pegar o livro de Bourdieu, ele é todo fala uma coisa, podia ser mais simples para a gente entender, mas ele é um pouco complicado, você lê Bourdieu mesmo. Mas o hábitos significa que ele fala termos dele mesmo, né? O hábito é constituído, ou seja, se compõe, tem em si disposição, dá para que ele fala, é constituído por disposições. Olha que ele poderia ser mais simples, né, gente? Estruturadas e estruturantes, que são adquiridas através de uma aprendizagem duplamente composta, implícita e explícita. E esse tipo de aprendizagem guiam os indivíduos nesse campo, que podem guiar os indivíduos nesse campo e na vida social como um todo. Aí você fala, o cerne que nós devemos, novamente digo, espero que vocês estejam me entendendo, se não estiverem, me interrompam no chat ou falem. Cerne que você tem que entender do conceito de hábitos, né? Que é essa internalização de valores, de normas sociais, que são disposições estruturadas
disposições estruturadas, mas, ao mesmo tempo, elas são disposições estruturantes. Vocês conseguem compreender? Provavelmente não, né? É meio complicado mesmo. Disposições estruturadas. O que é que o hábitos é? Esse espaço de disposições estruturadas e disposições estruturantes. Disposição estruturada é algo fácil. Disposições estruturadas são justamente as estruturas sociais objetivas que determinam o comportamento dos indivíduos e que os indivíduos internalizam. Então, hábitos é o espaço em que essas estruturas sociais elas são internalizadas pelos indivíduos através de uma aprendizagem, que ele está falando, explícita e implícita. Explícita, por exemplo, o que é essa aprendizagem explícita que vocês estão tendo agora? Que vocês já tiveram e estão continuando até agora. No ambiente escolar. É um grande exemplo de aprendizagem explícita. Né? Vocês estão aprendendo alguma coisa, né? O conteúdo da matéria. Mas você não aprende só o conteúdo da matéria. Né? Agora você já tem um determinado nível de desenvolvimento e sabe como se portar de determinada maneira. Mas imagine você lá na alfabetização, nos primeiros anos, no ensino fundamental, em que a escola tinha o objetivo, lógico, né, de aprendizado da alfabetização das letras, de como essas letras você juntando tem origem a palavra, da forma como você organiza a palavra, você tem frases, toda essa discussão, né, do ponto de vista do aprendizado pedagógico, mas você, naquele momento, você aprendia mais do que isso, ou melhor, o objetivo principal da alfabetização dos primeiros anos de educação no sistema formal é de que você internalize determinadas formas, né, de comportamento social. Na verdade, gente, talvez vocês não se lembrem, mas a professorzinha lá da alfabetização, ela explicava para vocês que não era toda hora que vocês podem comer, né? Que não é toda hora que vocês podem ir ao banheiro. E para vocês irem ao banheiro, vocês têm que perguntar, pedir à professora para liberar, para você ir ao banheiro, né? Não, você não pode bater em seu amiguinho porque você quer que ele faça alguma coisa, seu desejo. Você tem que respeitar a autonomia do outro. Você tem que respeitar que a aula começa, o pai, a mãe e você também vão começar a aprender a respeitar que a aula começa às 8 horas e você, 8 horas, vai ter que estar lá na escolinha. E que a aula termina meio-dia e meio-dia vocês têm que ir embora. Então, o sistema escolar ele tem essa lógica do aprendizado explícito. Né? É isso que o Bourdieu está falando. Além de ter um aprendizado implícito. Implícito é como você aprende sem necessariamente alguém estar falando para você, olha, isso é para você aprender, sem alguém estar necessariamente fazendo esse papel social, ou exercendo esse papel social que estou exercendo agora perante vocês. Esse aprendizado implícito que o Bourdieu está falando. Né? Quando você vê o comportamento de seus pais, imagine você na família, você mais jovem, né? Você via o comportamento de seus pais, você via como seu pai se comportava, você via como seu pai se alimentava, você via o que seus pais faziam, vocês viam como seus pais se comunicavam, vocês viam como eles recebiam a visita, vocês viam como eles se comportavam tendo a visita fora. Isso é aprendizado implícito, em que ninguém está ensinando para a gente como deve fazer, mas nós estamos aprendendo, mesmo que inconscientemente, como nós devemos nos portar em nossa vida em sociedade. Aí fala, o hábitos tem isso, essa internalização do externo, essas estruturas estruturadas que nós internalizamos de forma implícita ou explícita. Tá certo até aí? Estão entendendo até aí? Hein? José Amorim e Mariana, vocês estão entendendo? E Lávia, José, tá difícil? Dê um feedback, pelo amor de Deus, para não ficar no escuro. Ah, tá, peraí que eu tô só anotando, peraí, viu? Uhum. Mariana, José, Andressa, Ailton. Tá meio confuso, Jonathan.
eu vou ter que fazer, acho que eu vou ter que fazer a mesma coisa. Vou ter que fazer um slidezinho e mandar para vocês também sobre esse tema. É isso, Jonatas. Eu vou fazer como eu fiz. Eu coloquei lá o slide das outras aulas, eu espero que tenha ajudado. Eu vou fazer um slide para ficar mais claro isso, né? Porque realmente, como eu falei, a teoria de Bourdieu é um pouco densa para explicar isso, né? E acho que realmente, nesse eu vou precisar do slide. Mas eu vou fazer o slide e posto lá no Google Sala de Aula. Gravei dos outros conteúdos, dos 3 outros conteúdos, eu gravei. Tá só o slide, eu acho que só botei o slide juntas, das aulas passadas. Eu acho que só botei os slides. Aí vocês querem, se acha melhor que eu bote só o slide, ou vocês acham, beleza, eu botar o slide mas gravar uma aula com slides. É vocês que decidem. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com outro vídeo, para outra turma. Só o slide. Então, vocês vão botar só o slide. Então, eu vou fazer. Então, eu vou continuar. Essa aula vai, obviamente, estar sendo gravada. Aí, o slide, vocês pegam o slide, reassistem, quem puder, quem tiver acesso, etc., essa aula, para ficar mais claro para vocês, que realmente é um processo. E 50 minutos, a gente fala 50 minutos, uma hora é muito pouco, né? Por exemplo, a aula de Bourdieu, a gente dá em 5, 6 aulas, né? De 2 horas no mínimo, né? A gente dá mais isso na pós-graduação. Então, pós-graduação são 4 horas de aula. Então, você tentar reduzir isso, dá mais para o ensino médio, né? Mas vamos lá, né? Então, hábitos é isso, estruturas estruturadas, né? Espaço eu boto depois, Jonas. Relaxa que eu boto logo agora, mas é da aula passada. Fique tranquilo. Estruturas estruturadas, né? O que são essas? São, grosso modo, que é a sociedade, né? A lógica da sociedade, os valores sociais que os indivíduos internalizam. Mas o hábitos também, gente, ele é estrutura estruturante. O que é estrutura estruturante? Ele também é um espaço, um lugar no qual os indivíduos vão ter a liberdade de agir e vão ter a liberdade de transformar essa mesma realidade social que o constrange. O que ele está querendo, tentar ser bem simples, o que ele está querendo dizer, e reafirmo, é que nós, indivíduos, somos determinados pela sociedade. Lembra-se de... É como se ele estivesse fazendo uma síntese, gente, pegando o pensamento de Durkheim e o pensamento de Weber. É como se ele estivesse falando, olha, gente, através do processo de socialização, através desses hábitos, as pessoas interagem socialmente em um determinado campo, em um determinado espaço do campo, em que essa realidade social, ela influencia e determina o comportamento dos indivíduos. Aí você lembra de Durkheim. A sociedade determina o comportamento dos indivíduos. Você lembra? Olha, ele se aproxima ao pensamento de Durkheim. Mas, ao mesmo tempo, ele admite que os indivíduos, nós temos determinado espaço de ação, ou seja, as motivações subjetivas de Weber, nós podemos agir através dessas motivações subjetivas lá de Weber e através dessa nossa ação, nós podemos mudar a sociedade. O que ele está querendo falar, ele está tentando explicar, é como é possível, em última instância, é como é possível, gente, que as sociedades se transformem, as sociedades mudem. Ele está falando o seguinte, nós temos que explicar por que as sociedades mudam. Se as sociedades mudam, elas não podem, não tem como os indivíduos serem somente receptores pacíficos do que a sociedade quer que nós sejamos.
O indivíduo, os agentes sociais, eles têm que ter um comportamento ativo, eles têm que refletir, pensar, racionalizar, e desse pensamento, dessa racionalização, dessa reflexão, abre as portas, torna-se possível que nós mudemos a estrutura social. Porque não sei se eu disse, mas eu vou repetir, a sociologia de Weber, ou de Durkheim, ela tem um limite. Qual é o limite? Que dentro daquela lógica de interpretação da realidade social, fica sempre o questionamento, mas como Durkheim pode explicar as mudanças sociais se o indivíduo tem um pouco espaço de desenvolvimento de sua subjetividade? Se o indivíduo é só reprodutor, se a gente só reproduz, imagine, o que é reproduz? É você refazer algo da mesma maneira, né? Você aprendeu a fazer um bolo, aí você vai reproduzir a receita do bolo. O bolo vai ser feito da mesma maneira. Isso se chama reprodução. Se você está reproduzindo o bolo tal como você aprendeu, você nunca vai fazer um bolo diferente daquele que você aprendeu. Essa é a lógica de Durkheim. Se nós somos reprodutores do que a sociedade determina, nós sempre vamos reproduzir os valores da sociedade. Você pergunta, sim, mas a sociedade muda, né? Se a sociedade muda, como é que você explica essas mudanças de Durkheim? Aí, a gente vem para Bourdieu, vai falar para Bourdieu, muda porque a sociedade não determina todos os comportamentos dos indivíduos. Tudo que os indivíduos devem fazer, a sociedade não tem esse poder. O indivíduo tem liberdade, uma liberdade de agir dentro de determinados limites, mas tem. É isso que o Bourdieu está falando. Então, é determinado e determina. Imagina, tente fazer esse exercício mental. Tente fazer esse exercício mental. Você tem aula de português, lógico. A aula de português, vocês aprendem basicamente a norma culta do português, né? A norma culta, né? As regras gramaticais, as regras sintáticas, etc, etc. Você tem aquela estrutura, imagine a estrutura da oração, né? Grosso modo é sujeito, né? Você vai, o sujeito, aí você tem depois o complemento, você pode ter complemento, você pode ter predicado, você pode ter uma infinidade, mas você, grosso modo, você vai começar com o sujeito. Você começa com o sujeito, depois vai ter o complemento da oração, né? Não é isso que vocês aprendem, a grosso modo, não é isso? Né? Ou outra regra gramatical, por exemplo, você, na norma culta, fazendo uma redação, planejamento, etc., vocês não podem começar uma frase, uma oração, por um pronome oblíquo, né? Você não pode começar li, entre outros pronomes, né? Você não pode começar, né? É um erro, né? Você, por exemplo, vai ter um ponto tirado se você fizer isso na redação do Enem. Isso são regras gramaticais, né? A conjugação de determinados verbos. Você não conjuga determinado verbo a seu bel prazer, né? Você não classifica determinada palavra, determinado grupo, a seu bel prazer, né? Então, qual é o sentido que eu estou falando? Você tem uma realidade exterior a você e que existe anterior a vocês, né? Que são as regras gramaticais, as regras da língua portuguesa, a norma culta da língua portuguesa, e todos aqueles regramentos, né? Pense que a estrutura social é isso. A estrutura social fala, olha como é, ela determina, ela é coercitiva, ela é exterior e ela é independente de nosso comportamento. Na redação do Enem, você tem que obedecer às regras da norma culta do português. Isso está claro para vocês? Vocês não vão fazer uma redação do Enem subvertendo todas essas regras, né? Você pode, mas você vai sofrer sanções. É o quê? Um zero. Você vai tirar um zero, né? Eliminado, acabou, você não tem possibilidade nenhuma.
né? Isso é uma forma de correção. Você não vai escrever lá, nós fomos, ou a gente vai, né? Nós fomos, está certo, eu falando o negócio certo. A gente vai, a gente vamos, né? Você não vai escrever a gente junto, né? Aí o cara vai perguntar, a gente de quê? Da CIA, né? O agente, nesse sentido, é o A separado do gente, né? A gente, né? Seria o português culto. Você não vai falar, não quero fazer isso não, vou submeter, criar um monte de regras aqui, criar um monte de palavras aqui, e o examinador da Enem vai ter que me dar uma nota boa. Aí no final eu vou escrever, justificar que é a liberdade que eu tenho como ser autônomo, dotado de uma subjetividade que eu quero fazer como eu quero. Acabou. Manda tudo a favos. Joga para cima o Enem. Gente, é um comportamento razoável? Não. Não é um comportamento razoável. Vocês vão sofrer sanções, ninguém vai preso, mas você tem como objetivo você adentrar determinado curso superior. Então você não vai conseguir isso. Então você não vai. É como se a sociedade estivesse limitando o seu campo de ação. Aí é a estrutura social. É o que o Bourdieu está falando e que Durkheim está falando. Eu vou escrever a redação baseado com a norma culta que eu aprendi desde lá do ensino fundamental até o ensino médio. Que a estrutura da oração é essa, que a conjugação do verbo brincar é essa, que os pronomes que eu devo utilizar para conjugar os verbos são esses, que eu devo usar a crase dessa forma, que eu não uso crase antes de palavra masculina, que eu não uso crase antes de palavra no plural, e etc, etc. E nós estamos nos adequando a uma realidade que nos constrange. Ele está falando isso, são as estruturas estruturadas. Aí você entende, estruturas estruturadas são as regras da língua portuguesa, da norma culta. A gente pode falar isso. Aí Bourdieu deixa mais complexa a discussão. Por que Bourdieu deixa mais complexa essa discussão? Porque você, nesse momento, você faz isso. Mas lá no passado, há 100 anos, 50, 100 anos atrás, as regras da norma culta do português, elas não eram as mesmas que a nossa. As normas cultas do português de 1700 e 1800 não eram as normas cultas do português de hoje em dia. Em que espaço eu quero chegar? Em que local eu quero chegar, que vocês entendam? Do século XVII, XVIII, há 100 anos atrás, 50 anos atrás, a língua portuguesa experimentou processos de transformações, de mudanças. Como Bourdieu explica essas mudanças? Justamente por essa abertura que ele dá em sua teoria ao agir dos indivíduos. Eu posso, um escritor, vamos supor, você não, né? Nós não, que temos um poder muito pequeno, mas pega um escritor muito prestigiado, um romancista, ou algum jornalista muito prestigiado, que ele escreve livros tentando subir algum gramático muito respeitado, ele vai modificando essa lógica, essas regras gramaticais em seus livros, né? Por exemplo, cara, modifica, aí um gramático estudioso da literatura vai continuar, estuda e fala sobre essas mudanças empreendidas por esse determinado escritor, essas mudanças, ó, aí, mudanças empreendidas por esse determinado escritor, eles vão se tornando-se, generalizando na sociedade, né? Olha como ele está reformulando a língua portuguesa, aí outros escritores vão repetindo as mudanças dele, aí a gramática da norma culta, esses teóricos da norma culta, começam a olhar aquelas transformações e falar, não, como ela é um renovador da norma culta portuguesa, aí essa norma culta vai sendo mudada, as suas regras podem ser mudadas por ação de um indivíduo. Estou sendo bem caricato, gente, pela consequência de uma postura meramente individual de um determinado escritor que tem uma inteligência muito grande, vamos supor, né? Tem um domínio do português muito grande, tem uma inteligência muito grande,
E a partir das experimentações linguísticas dele, ele produziu uma mudança que reverberou na própria forma como a norma culta entende suas regras, ou passam a entender novas regras, né? Esse comportamento hipotético do indivíduo dotado de uma grande sabedoria, de um grande conhecimento da língua portuguesa, mas que achava que deveria ser mudado, que prendeu algumas mudanças, que suas mudanças tiveram como consequência mudança na própria norma culta, nessas regras sociais. Ou seja, comportamento de um indivíduo hipotético é o que Bourdieu está chamando de quê, gente? Estruturas estruturantes. Essa liberdade do indivíduo é o que Bourdieu chama de estruturas estruturantes. Há essa possibilidade de mudança social, mesmo que tendo como base aquelas regras antigas. Ele está partindo das regras antigas, mas para subverter. Então, ele está falando, olha Durkheim, vamos nos reportar, olha Durkheim. Ele escrevia tendo com base as regras antigas. As regras antigas serviram para ele. Ele se comunicou com essas regras antigas. Provavelmente, ele passou no vestibular e passou no Enem respeitando essas regras que existem independente dele. Mas, posteriormente, a partir da ação dele, da ação individual dele, das mudanças que ele empreendeu, da inventividade dele, essas próprias regras foram modificadas pela ação do indivíduo. Então, o indivíduo, nesse caso, não é um mero receptor pacífico das determinações das regras sociais, das leis sociais, né? Das regularidades sociais, como vocês queiram chamar. Viu? Essa parte acho que complicou para vocês, complicou, me desculpem, mas Bourdieu é um pouco mais complexo do que os outros, né? Como o Jonathan pediu, vocês ficarem em silêncio, e vocês são a turma mais participativa, né? Vocês ficarem em silêncio, aí, como o Jonathan pediu, né? Eu vou fazer realmente um slide, vou postar outro slide lá, eu acho que ele disse que ele não viu, eu vou postar das aulas anteriores, vou postar essa de Bourdieu, aí vocês olham lá, aí persistindo algum tipo de dúvida, vocês entram em contato comigo, aí que a gente vê se dá para fazer outra aula, se vocês quiserem uma aula extra, é tranquilo, a gente marca um dia, faz aula extra, se vocês tiverem alguma dúvida, mas eu peço que vocês façam o seguinte, vocês vejam um slide que eu vou postar para vocês dessa aula agora, quem tiver acesso a possibilidade de ver essa aula gravada, você tem um problema na internet, que nem todo mundo tem fácil acesso à internet, que às vezes é dificultoso, ou compartilha o celular com outras pessoas, todas essas dificuldades, né? Mas quem puder, reveja essa aula e veja, faça anotação, é como eu sempre digo do ponto de vista pedagógico, né? De quem puder tiver acesso, rever essa aula sempre com um caderno do lado. Porque isso vai ajudar muito vocês, gente. Vão por mim. Conselho de um professor brother que quer sempre ajudar vocês. Um caderno do lado. Aí vocês vão anotando o que eu vou falando e vão anotando, fala, pô, isso eu não entendi direito, isso eu já entendi, isso aqui ficou compreendido, isso aqui eu não compreendi, isso daqui tá claro, isso daqui não tá claro, isso aqui ficou mais ou menos. Aí vocês vão anotando, aí o que não ficou claro, vocês já têm em mente, para quando vocês tiverem alguma dúvida, quiserem tirar alguma dúvida comigo, vocês já falar, professor, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. E esse processo de escrita, de vocês escreverem aquilo, as dúvidas, o que vocês estão entendendo sobre isso, é um processo muito bom de memorização do conteúdo. Vocês memorizam o conteúdo do que está passando de uma forma muito melhor. Então, é um processo pedagógico muito grande. Então, é um conselho que eu estou dando. Na medida do possível, assistam a aula e façam anotações, ou mesmo quando estiver gravando, assistam com o caderno aberto e façam anotações, como vocês quiserem. Se fala, professor, você repete isso que eu não entendi, para anotar, eu vou repetir. Viu?
É um exercício muito bom. Então, gente, o slide vai sair para vocês, né? Se vocês quiserem uma aula extra de Bourdieu para entender esse conteúdo de hoje, entre em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, lá pelo Google Sala de Aula. Pode entrar, não se sintam não. Não fiquem assim, poxa, vai ter outra aula, assim, mas é necessário. Vocês vão fazer isso, vocês podem precisar disso. Então, pode entrar em contato comigo, que é tranquilo, que eu marco, mas eu vou fazer isso de mandar o slide para vocês, aí vocês estudam através do slide, com esse outro instrumento que pode ajudar no entendimento. Viu, gente? Vocês vão ter outra aula agora, então eu vou liberar vocês. Então, Andressa, Ana Carolina, Maria Gorete, José Amorim, José Pedro, Hilávia, Mariana, os últimos do Moicanos. Beleza, tenham uma ótima semana aí, um ótimo final de semana, se cuidem e nos vemos na próxima terça. Tá certo, gente? Um abraço forte para vocês, viu? Valeu, valeu. Tudo de bom.